estudante de direito. Hoje Eva tem 21 anos. Eva resolveu denunciar o padrasto depois de sofrer abusos e torturas durante 8 anos, quase 9 anos. Eva diz que o padrasto não deixava ela dormir. Dizia que se ela dormisse, ele ia beliscar ela com um alicate. Eva criou coragem e denunciou tudo isso em postagens numa rede social. Ela conta que chegou a denunciar o caso à polícia quando tinha 13 anos. Só que depois disso retirou a queixa porque foi ameaçada pelo padrasto chamado Tiago. Quando ela ficou mais velha, Eva se matriculou na faculdade de Direito. Quando ela entra na faculdade, ela falou assim: aqui eu vou conquistar a minha liberdade. Ela olha aquele ambiente estudantil da faculdade e ela fala: eu vou ser alguém na vida. Quando ela vai assistir a aula, ela olha na porta. Quem está? O padrasto. Sabe o que ele fez? Ele se matriculou na mesma faculdade para acompanhar ela de perto, para que ela não abrisse o bico. Você vai ver agora. Me dá a foto, por favor, dela e dele. Eva é esta moça aqui. Pode encher a tela. Você vai ver agora o relato desta jovem que foi abusada e torturada pelo padrasto durante 9 anos. O nome dela é Eva Luana. Ela denunciou todos esses anos que foi vítima de abusos e tortura e ele está preso. Quem é ele? Tiago Oliveira Alves. Está preso acusado de abuso, estupro de vulnerável e tortura. Eva vai falar aqui no Balanço Geral. Tem um trechinho da entrevista? Me dá um trechinho da entrevista da Eva, por favor. Olha o momento em que Eva conversa com o nosso repórter. Os vizinhos não ajudavam, muitos fechavam a porta literalmente, porque tinham medo dele, porque ele tinha, uma época, ele bebia muito e andava com gente muito pesada. Olha o desespero dessa moça. Tudo isso você vai ver na reportagem. O que chama a atenção, eu disse agora há pouco que ela chega na faculdade e ela acredita que na faculdade ela vai conseguir reunir forças. Mas na faculdade ela encontra com o próprio padrasto, o abusador, e ele passava na porta, ele se matriculou na faculdade. Mas foi na faculdade de Direito que ela conseguiu a ajuda de colegas, professores e até um juiz. Foi na faculdade que ela conseguiu reunir provas para denunciar o agressor. Tem uma fala dela que é muito interessante. Ela diz que nesses últimos 10 anos, ela não viveu. Ela apenas sobreviveu. O Renato Lombardi, pela sua experiência e pela sua habilidade nos comentários, nos falou agora há pouco uma coisa que eu achei muito interessante. Gotino, o que esse homem fez com esta moça, ele destrói a infância, destrói a adolescência e destrói o início da fase adulta. Esta é uma menina que precisa de ajuda. Me dá o relato dela. Uma parte, um trecho do relato. Me vigiava na porta da sala da faculdade e todos percebiam e me viam chorando. Ele me tratava mal em público. Ele me agredia nos estupros, mas depois de um tempo, só utilizou das ameaças contra a minha família. Eu era usada como um lixo. Já abortei, diz ela. Nosso repórter vai até Eva, faz uma reportagem e nos conta tudo agora. O que nos chama a atenção é o relato do que esta moça vivenciou nos últimos anos. Assista comigo a reportagem completa. O caso se tornou público após a jovem divulgar toda a história numa rede social. Eva Luana, de 21 anos, conta detalhes chocantes. Afirma que ela e a mãe foram vítimas de agressões, torturas e abusos sexuais. O padrasto, Tiago Oliveira Alves, é o acusado pelos crimes. Ele é comerciante e ex-assessor de um vereador de Camaçari, onde a família vivia.
Tiago começou a se relacionar com a mãe de Eva e em pouco tempo a vida delas virou um pesadelo. Ao ponto dele não me deixar dormir. Ele falava que se eu dormisse, ele ia me beliscar com alicates e coisas do tipo. E às vezes eu cochilava e já acordava com porrada. Eva conta que os abusos começaram quando ela tinha 12 anos. Um ano depois, denunciou o caso à polícia, mas afirma ter sido ameaçada pelo padrasto e acabou retirando a queixa. A partir daí, as agressões e abusos só aumentaram. Foram 8 anos sofrendo em silêncio. Os vizinhos não ajudavam, muitos fechavam a porta literalmente, porque tinham medo dele. Porque ele tinha, uma época, ele bebia muito e andava com gente muito pesada. Eva se emociona ao lembrar dos estupros. A entrevista precisou ser interrompida. Em uma rede social, a estudante contou que engravidou do padrasto mais de uma vez e foi obrigada a fazer abortos sem poder procurar por ajuda médica. Ao começar a estudar numa faculdade de Direito, Eva conheceu pessoas que acabaram ajudando a jovem a se libertar do agressor. Mas ela conta que inicialmente o padrasto também se matriculou na instituição de ensino e começou a vigiá-la, o que tornou difícil a possibilidade de denunciar o caso. Foi somente quando ela começou a estagiar em um fórum da cidade que um colega conseguiu que ela desabafasse. A partir daí, um juiz conheceu toda a história, reuniu provas e decretou a prisão do padrasto. Ele foi encaminhado à delegacia de Camaçari e permanece à disposição da justiça. A gente está tentando aqui já tomar as primeiras providências para evitar que ele seja colocado em liberdade e para que ele possa ficar até o final do processo detido, que é esse o nosso objetivo, para que ao final, uma vez condenado, ele já comece a cumprir a pena. Eu sentei com Eva na quinta-feira passada. E de lá para cá eu tô com uma estrutura emocional abalada, porque eu nunca vi uma história tão macabra como essa. Depois que a jovem contou na internet a história de sofrimento, o caso atingiu repercussão nacional. Influenciadores digitais de todo o país já compartilharam o caso da estudante. Milhares de usuários interagiram nas publicações feitas por Eva. Agora, mãe e filha estão sob proteção judicial. Em um dos textos publicados na rede social, Eva pede justiça e espera que o Estado não falhe novamente, como na primeira vez em que os crimes foram denunciados. Eu só penso em continuar a faculdade, eu só penso em continuar o estágio, mas eu não sei até que ponto eu vou estar segura e até que ponto eu vou conseguir voltar à vida normal.